Olá, turminha JC! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como se foram de férias, descansaram bastante, relaxaram. Não deu para aproveitar muito, né, gente? Por conta do distanciamento, isolamento social que estamos vivendo. Mas vamos rezar, ter fé que tudo isso logo vai passar e estaremos de volta, se Deus quiser, com as nossas aulas presenciais, certo? Então, vamos lá, boas-vindas, né? A tia está aqui dando boas-vindas a vocês, um bom retorno para o segundo semestre do ano letivo e vamos nós dar início à nossa aula de matemática. Hoje o nosso tema é área de figuras planas. No semestre passado, antes das férias, nós já conversamos sobre perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados de uma figura. O contorno, né? O muro de uma casa, ela cerca a casa toda. O cercado lá no seu terreno. Então, o perímetro é o contorno, a soma de todos os lados. E hoje nós vamos estudar a área, que é o espaço, o espaço de dentro, certo? Então, enquanto o perímetro é o contorno, a área é o espaço de dentro, é o quanto cabe naquela área, certo? Então, vamos lá. Primeira imagem aqui, bem conhecida de vocês, né? Preparei aqui para vocês a figura, o nome e a forma. Então, retângulo. Vocês podem o quê? Diferenciar a área de perímetro com? Essa parte laranja, nós podemos dizer aqui que ela representa o perímetro. Ó, se eu fosse calcular o perímetro, eu ia fazer 7 mais 4, que é a mesma largura, né? 7 mais 4 mais 7 mais 4. Então, o perímetro é a soma dos lados. A área é o espaço. A área é essa parte branca. Então, essa parte branca, ela é a área da figura. Então, para eu calcular a área de um retângulo, eu posso ter essa fórmula aqui. A, que representa a área, o B é a base, ó, base, e o H é a altura. Então, para eu saber a área de qualquer retângulo, a sua porta na sua casa é em forma de retângulo, o seu quarto, a sua varanda, então tudo que for em forma, a tela do seu computador, tudo que for em forma de retângulo, eu calculo a área usando essa fórmula. Só multiplicar. Professor, é muito simples, é só multiplicar o comprimento e a largura. Isso mesmo. Então, vamos calcular? Bora lá. Então, aqui, vamos imaginar que aqui é a garagem de uma casa. Nessa garagem, a base é 7, né? E aqui a largura, a altura é 4. Então, vamos calcular a área da garagem. A de área é igual. Quem é a base, pessoal? Ó, seguindo a fórmula. 7 metros vezes. Quem é a altura, pessoal? 4 metros. Então, para eu saber a área dessa garagem, dessa figura retangular, basta multiplicar. Quanto é 7 vezes 4? Bora lá, turma JC. 28 metros quadrados. Quando eu trabalho área, eu trabalho com metro quadrado. Quando eu trabalho perímetro, eu trabalho só com metro. Por quê? Porque perímetro eu estou somando os lados, então eu trabalho com metro. Quando eu falo em área, eu trabalho sempre com metro quadrado. Então, a área dessa figura retangular é 28 metros quadrados. Fácil, né, gente? Posso ir para a próxima figura? Agora nós vamos calcular a área de um quadrado. Imagine que a cozinha da sua casa, você tem um canteiro lá no seu jardim, no seu terreno, seu roçado, ele tem a forma de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Se eu já sei que o perímetro é esse contornozinho aqui lilás, a soma dos lados. Mas a área, que é esse espaço branco, eu tenho um terreno na forma de um quadrado.
eu quero saber o tamanho da área para fazer a plantação de milho, de feijão. Então, eu preciso saber o tamanho, a área desse terreno. Nós sabemos que o quadrado é um quadrilátero de 4 lados iguais, ou seja, se um lado mede 6 metros, significa que todos os lados medem 6, porque todos os seus lados são iguais. E aqui eu apresento a vocês a fórmula do quadrado. A fórmula do quadrado pode ser representada de duas maneiras. A área é igual a L ao quadrado. Que é o L, o lado. Eu pego 6 e elevo ao quadrado. Ou eu posso fazer lado vezes lado, ou seja, 6 vezes 6. Tanto faz, certo? Então vamos lá, calcule a área de um terreno quadrado que tem 6 metros de lado. Então vamos aplicar a fórmula, tá bom? Depois eu vou disponibilizar para vocês as fórmulas. Aqui nós temos a área é igual. Qual é a fórmula? Ó, L ao quadrado. Quem é o L, pessoal? L é o lado. 6 metros elevado ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado. Então, quanto é 6 elevado ao quadrado? Não é 6 vezes 2. 6 ao quadrado é o 6 vezes o 6. 2 vezes. 6 vezes 6, ó, 36 metros quadrados. Lembrem-se, a área eu trabalho com metro quadrado. Então, fácil, né, gente? Por enquanto, a forma do quadrado, você pega o número do lado e multiplica ele 2 vezes. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Pronto? Deu certo? Posso para a área do triângulo. A área do triângulo, já sabemos que o triângulo, está dizendo tri, uma figura de 3 lados. Podem ser 3 lados iguais, 2 iguais e diferentes, né? Que nós chamamos equilátero, é o triângulo que tem 3 lados iguais. O isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno tem 3 lados diferentes. Então, para eu calcular a área de um triângulo, né? Vocês estão vendo aqui que ele não é equilátero, tem medidas diferentes. A área do triângulo é o quê, ó? A área é igual à base, ó. A base é o que apoia a figura no chão, no solo. Então, base vezes a altura. Lembre-se, cuidar. A altura é essa linha tracejadazinha aqui. Eu não posso calcular a altura do triângulo com uma linha inclinada na diagonal. A altura, quando você vai medir sua altura, você não fica bem ereto, você fica com postura para poder medir sua altura. Então, eu não posso medir a altura com uma linha traçada na diagonal. A altura tem que ser uma linha reta. Então, essa linha pontilhada que vai do vértice até um lado do triângulo, eu chamo de altura. Então, como é que se calcula a área do triângulo? A base, que é 10, vezes a altura. A altura aqui no caso é o quê? 4,5. Depois de multiplicar os dois, você divide por 2. Então, vamos lá? A área desse triângulo, bora lá. Quem é a base, pessoal? A base é 10. Vou tirar o metro aqui, no final você coloca. Se você quiser fazer as contas sem um M de metro, no final você coloca, mas não esquece, metros quadrados. Então, 10, quem é a altura? Quanto é a altura? 4,5. Divido tudo isso por 2. Multiplicar 4,5 por 10, é só eu andar uma casa para frente com a vírgula. 4,5 vezes 10, 10 não tem um zero, então multiplica andando uma casa para frente, não precisa nem fazer conta. Ou seja, andar uma casa para frente, a vírgula vai sumir, vai ficar o quê? 45. Então, 10 vezes 4,5, 45, dividido para 2, quanto é, pessoal? Imagina dinheiro, quando a gente fala em dinheiro, todo mundo se anima e sabe contar. R$45 dividido para 2 pessoas, cada um fica com quanto? 22,50, né? Então, 22,5 metros quadrados é a área desse triângulo.
ângulo, ok? Então, podemos agora ir para o restante das figuras planas? Então, vamos lá. E aí, gente, continuando, né? Aqui nós temos mais 3 figuras planas. Vamos lá. Aqui eu tenho uma figura chamada de trapézio. O trapézio ele também é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e 2 perpendiculares. O que são lados paralelos? Que eles não se cruzam. Eu posso continuar as retas aqui, eles não se cruzam. Mas os lados perpendiculares, ou seja, as retas concorrentes. Concorrentes são aquelas que se cruzam, ó. Concorrentes são aquelas 2 retas que se cruzam na sua continuação. Então, tem a semelhança de uma saia, né? Ó, parece uma saia. Então, o trapézio. Como se calcula a área de um trapézio? Aqui nós temos a fórmula. O B maiúsculo mais o B minúsculo. Professora, o que significa esses Bs? Então, bora lá. O A você já sabe que é de área. A área é o quê? Base maior, ou seja, a barrinha da saia aqui, né? Esse lado aqui, ó, é a base maior. Mais a base menor é a parte de cima, lá da cintura da saia. Então, aqui, base maior, aqui a base menor. Então, eu vou somar as 2 bases, somar as 2. O resultado eu multiplico pelo H. O que é o H? A altura. Então, multiplico pela altura. Lembre-se, ó, a altura é uma linha reta, não pode ser essas retas perpendiculares. Concorrentes, tem que ser uma linha reta. A altura aqui é o quê? 3. Então, eu vou somar base maior mais a base menor, multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Essa é a fórmula para encontrar a área, a região do trapézio. Bora lá? Colocando aqui a área, bora lá, aplicar a fórmula. Quem é a base maior? Quem é o lado maior? 5,5, né? Mais, quem é a base menor? 2,5. Fecho parêntese, porque indica que eu vou fazer primeiro essa operação. Multiplicado, depois que eu resolver essa operação, eu multiplico pela altura. Quem é a altura? Ó, a linha reta, 3. Tudo isso depois, no final, vou dividir por 2. A área é igual. Quanto é 5,5 mais 2,5? Se tem dificuldade, números decimais, imagina que é dinheiro. 5,50 mais 2,50 dá quanto? Quanto? 8, né? 8. O resultado dessa adição eu vou multiplicar por 3, depois divido por 2. Então, bora lá. A área é igual. Quanto é 8 vezes o 3? 24 dividido para 2. Quanto é a área do trapézio? 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados é a área do trapézio, certo? Seguindo a formulazinha. Agora vamos para o losango. O losango também é um quadrilátero, né? De lados iguais, os 4 lados da mesma medida. O losango ele tem a diagonal maior, que é traçada desse vértice ao outro, né? Na vertical, ou seja, em pé. Essa daqui é a diagonal maior, por isso eu uso D maiúsculo. E do outro vértice para cá, na linha horizontal, eu tenho a diagonal menor, que eu uso D minúsculo. Então, a área do losango, para eu encontrar a área de uma figura, de um terreno, de um espaço em forma de um losango, eu multiplico a diagonal maior vezes a diagonal menor. Bora aplicar a fórmula, depois divide por 2. A área é igual. Quem é o D maior? Diagonal maior. Mede quanto? Ó, aqui é a setinha. 12. Vezes que é a diagonal menor? 4. O resultado divide por 2. A área é igual. 12 vezes o 4, quanto é, pessoal? 48. Dividido para 2, quanto é a área?
24 centímetros quadrados. Essa é a área do losango. Agora eu peço bem a atenção de vocês para a circunferência. A circunferência. Se eu fosse calcular o contorno da circunferência, o perímetro, essa região, como se fosse minha argola. Minha argola representa uma circunferência, o contorno. Eu ia usar essa fórmula aqui, que vocês já estudaram, né? O contorno, a circunferência. Como é que se calcula? 2 vezes o π vezes o r. Essa é a formulazinha para quando eu falar em contorno. Quando eu disser assim, João fez caminhada numa praça circular, deu tantas voltas. Quando eu digo deu tantas voltas, é só o contorno. Então, eu uso 2 vezes o π vezes o raio. Mas se eu disser assim, se eu falar, eu quero, a prefeitura está fazendo a medição da praça para fazer toda a estrutura, reformar todinha a pracinha, fazer canteiros, colocar banquinhos. E a praça tem a forma de círculo. Então, ele quer saber a área, o espaço da praça. Então, para eu saber o espaço, a área, é outra forma. É diferente de eu contornar. Se o prefeito fosse só fazer o contorno da praça, cercar, aí era perímetro. Mas ele quer saber o espaço da praça. Então, eu vou calcular a área. Bora lá? Então, a fórmula é outra. Parecida, mas é outra. Que também usa o π. Que o π é próprio para trabalhar com corpos redondos. Então, como é a área, como é que se calcula a área de uma circunferência? Aqui nós temos o quê? A área de uma circunferência, de um círculo. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Quem é o π, pessoal? O π é aquela famosa letrinha grega que representa o contorno da circunferência dividido pelo diâmetro, que é a distância de um ponto ao outro passando pelo centro. Qualquer circunferência que eu medir o contorno dela, dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Então, todos nós já sabemos que o π vale 3,14. Tem questões que pedem para você adotar, arredondar para 3. Depende só se a questão pedir. Então, como é que eu calculo essa área? A área é igual ao... Quanto é que vale o π? Aqui, 3,14. Vezes o raio. Que é o raio? A distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Lembra do raio de bicicleta? A bicicleta não parte daqui, vários raios no pneu da bicicleta. Então, cada tracinho do centro até o ponto da circunferência é o raio. O diâmetro é todinho, a linha traçada passando pelo centro até o outro lado. O raio é a metade do diâmetro, Pode ver que é a metade, certo? Então, quanto é o raio aqui? 2. O raio é 2. Então, 2, olha o quadrado, elevado ao quadrado. Então, 3,14 vezes. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4. Então, se você tem dificuldade de multiplicar com números decimais, vem lá no cantinho da folha e calcula. 3,14 vezes 4. A continha normal, pessoal. A conta normal. Depois você bota a vírgula. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Viu? Multipliquei normal. Depois você coloca a vírgula. Quantas casas tem aqui depois da vírgula? 2. Então, aqui também vai ter que ter 2. 12,56 metros quadrados é a área da pracinha. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui nós estudamos as 6 mais usadas, Figuras planas com suas respectivas áreas. Quem quiser voltar o vídeo, pausar, ver de novo, analisar. E agora eu vou passar para vocês algumas atividades. Tchau, até a próxima aula.